Respeito. Olá pessoal, bem-vindos ao seu canal favorito de assessoria de comunicação. Eu sou a Mayra Ré, sou publicitária e assessora de comunicação. E hoje eu vou falar sobre a Alice, aquele bebê que surgiu na pandemia, que bombou aí nas redes sociais e fez muito sucesso depois de falar palavras muito difíceis. A Alice fez tanto sucesso que acabou indo parar em uma propaganda no Itaú. Quem se lembra dessa propaganda da garota Alice, do bebê Alice, que falava palavras difíceis e se lançou aí nas redes sociais com a assessoria, né, da sua mãe. Eu trouxe até o comercial aqui para eu reassistir e falar para vocês qual que é a minha opinião como publicitária. E recentemente a Alice agora ela está no programa do Luciano Huck, no Pequenos Gênios, todo domingo. Então, não sei se na verdade se são todos os domingos, mas está dentro do programa do Luciano Huck. Inclusive no LinkedIn eu vi uma pessoa, uma jornalista muito chateada porque a Alice, tendo tão pouca idade, estava tomando o lugar de pessoas muito gabaritadas e formadas em comunicação. Além disso, a Alice também levantou questões dizendo que a meritocracia, né, estava levando uma garota loira dos olhos azuis para o mesmo lugar de sempre. Então, esses questionamentos já fazem parte do meu universo desde a época da faculdade, em que a gente questionava, né, e tínhamos professores que nos faziam pensar se a gente deveria continuar seguindo os estereótipos da propaganda, que é o quê? Você colocar mulheres peladas ou seminuas em propagandas de cerveja, você não ter criatividade em momentos que você poderia explorar muitos outros universos. E a Alice, ela, né, traz essas questões da garota loira, dos olhos claros, ganhando um espaço já tão nova. Além disso, levanta essa questão do trabalho infantil. Ao mesmo tempo, a gente sabe que ela viralizou, ela realmente conquistou um lugar na mídia, e isso pode acontecer com qualquer pessoa de qualquer idade, né? Tem vários vídeos aqui, shorts, que mostram que, às vezes, pessoas com 90 anos, 99 anos, ou de várias idades, elas, com talento, com carisma, elas podem chegar também, porque a internet ela é um espaço democrático. Então, nessa propaganda aqui do Itaú, que ela fala com a Fernanda Montenegro, Respeito. a Ludmilla, né? Tem outros atores aqui, o Marcos Mion. Respeito. E aqui, gente, não sei se vocês perceberam, mas a garota Alice, ela aparece 2 vezes na propaganda. Em momentos, ela abre a propaganda, depois ela tem mais uma inserção dentro da propaganda e logo em seguida aparece a Fernanda Montenegro. E aí, se vocês observarem, a Fernanda Montenegro vai fazer uma pergunta para ela. Outras palavras: humanidade, bondade, esperança. Onde estão as outras palavras? Humanidade, esperança. Aqui é do banco. Aí a Alice, ela responde de novo a palavra respeito. Então, se vocês observarem, nesse momento, eu já queria ter comentado essa propaganda na época, mas acabei me perdendo em meio a tantos conteúdos. Mas a garota Alice, ela repete 3 vezes a palavra respeito. Ela abre o comercial e ela que responde a pergunta. Então, foi uma das coisas que me deixou um pouco incomodada quando eu vi essa propaganda. A Alice, ela virou uma autoridade na propaganda. E não só nas redes sociais, mas ela também virou autoridade na propaganda. Ou seja, quem deveria responder a pergunta? A pessoa mais experiente, no caso a Fernanda Montenegro, e não a criança. Então, a criança que deveria fazer a pergunta e a Fernanda Montenegro que deveria responder, respeito. Então já mostra aí que houve uma ideia por trás da propaganda de mostrar que aquela criança ela tem uma sabedoria, ela tem algo especial, como se ela pudesse guiar pessoas de várias idades. Nesse aspecto, eu preferiria
que fosse o inverso, que a Fernanda Montenegro fosse a autoridade e que a criança estivesse ali aprendendo. Respeito. Mas e as outras palavras? Humanidade, Mas e as outras palavras? bondade, esperança. Humanidade, bondade, esperança. Sem respeito, elas não existem. E aí a Alice responde, sem respeito, elas não existem. Ou seja, ela dá o retorno, ela dá a resposta. Ela é a sábia e guru, né? A pessoa que é autoridade no assunto aqui, que até a pessoa mais velha vai perguntar para ela essa pergunta. Eu acho que esses questionamentos da internet também tem um pouco a ver com isso, né? De uma criança tão pequena, tão novinha, né? Já aí levando uma carga muito grande aí de conteúdo, influenciando pessoas. E nesse programa do Luciano Huck eu ainda não assisti o quadro, mas já vi os comentários, muita gente falando bem, e ela realmente é uma garota que tem um carisma e é muito graciosa. Mas fica o levantamento de que na publicidade a gente está num momento em que a gente deve romper esses padrões, porque uma garota loira dos olhos azuis, ela representa uma parte muito pequena da população. E na propaganda, os comerciais, hoje em dia, eles tentam ser mais inclusivos, de representar mais as pessoas, fazer com que as pessoas se enxerguem na propaganda e aí sim se identifiquem com a marca e comprem. Então, a garota Alice, ela reafirma esse estereótipo como se ela fosse uma nova Xuxa, já aí sendo programada e reprogramada para assumir aí um papel que ficou vago na Globo. E muitas pessoas também compararam ela com a Maísa, né, com a garota escolhida pelo Silvio Santos, que fez muito sucesso. Mas a gente também gostaria de ver, né, uma criança negra ocupando esse espaço também. Será que essa pessoa também, né, um garoto, uma garota negra, também poderia ocupar esse espaço e também ser reconhecida como um pequeno gênio ou uma pequena gênia? Então, dentro da faculdade eu já tinha essa preocupação, inclusive em sala de aula a gente chegou a discutir, metade da sala concordando que deveriam se usar estereótipos, continuar usando esses estereótipos na propaganda, e metade da turma concordando que não deveriam usar os estereótipos. E esse questionamento ele só se quebrou quando eu questionei os homens da turma perguntando: mas e se fosse a sua namorada, e se fosse a sua mãe, e se fosse a sua irmã neste papel de estereótipo dentro de uma propaganda, você iria gostar? E todos se calaram e claro que não concordaram com, né, deram a negativa e não gostaríamos de manter esse estereótipo. Então, existem maneiras muito criativas de lançar uma ideia, de propagar uma ideia ou de vender produtos e serviços. Tanto que eu quero gravar um vídeo aqui depois sobre a diferença da propaganda do Brasil com os Estados Unidos, Japão, outros países, Chile, né, países que eu visitei e que eu percebi que existem várias formas de você divulgar algo sem você ter que apelar, que é apelar para a mulher pelada ou seminua, apelar para situações em que vai atingir minorias e por aí vai. Então é isso aí, muito obrigada. Curta, se inscreva no canal, compartilhe com quem você acha que tem a ver com esse conteúdo. É muito importante a sua inscrição para que essa ideia se propague também e que esses levantamentos sobre a publicidade e propaganda possam chegar mais distante. Obrigada, tchau, tchau.